e te contamos que a Ericsson, a empresa do ramo de telecomunicações, registrou um lucro líquido de 4,6 bilhões de coroas suecas no segundo trimestre desse ano, o equivalente aí a 470 milhões de dólares. A empresa já atua aqui no Brasil há 100 anos, há mais de 100 anos praticamente, e participou da implementação também do 5G. Vamos avaliar então esses números, entender os desafios do negócio com Rodrigo Dienstmann, presidente da Ericsson, que está aqui com a gente no estúdio. Obrigada, viu, Rodrigo, por ter vindo presencialmente aqui conversar com a gente. Prazer estar conversando contigo, Muriel. Queria entender um pouco mais sobre esses números aí do balanço. Como é que vocês avaliaram esse resultado do segundo trimestre? Foi um resultado positivo, dado o momento da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia móvel faz parte das nossas vidas, mudou nossas vidas nos últimos 20 até mais do que isso, 20 anos, até mais que isso. E a nível global, a Ericsson avança bastante. Nós tivemos um resultado bastante sólido, dado as incertezas do mercado. A gente sabe que tem bastante incerteza, mas o mercado de infraestrutura móvel continua investindo, porque o 5G ainda está nos primeiros anos e a adoção cresce muito rapidamente. Então, vários países estão numa onda de investimento, o Brasil incluído, Estados Unidos, Índia, na Europa ainda, a Europa está um pouco atrasada, mas está investindo, então tem um caminho promissor pela frente. Aproveito inclusive para perguntar o quanto que do Brasil representa esse resultado positivo que a gente vê agora nesse segundo trimestre. O Brasil tem uma contribuição bastante importante, até proporcionalmente maior do que a nossa contribuição tradicional, se a gente pensar o tamanho do país perto do globo, porque o Brasil está avançado, nós estamos um pouco adiantados na implantação do 5G. Tanto as operadoras como o modelo regulatório que a Anatel impôs com ocasião do 5G, do leilão das frequências, faz com que as operadoras invistam em cobertura até mais rapidamente que mercados maduros. Então, como te comentei, nós estamos na média até mais adiantados que a Europa no que toca à penetração da tecnologia. Ainda o Brasil ainda tem o desafio dos aparelhos 5G que estão sendo substituídos, as pessoas ainda não têm o aparelho 5G, mas então, para te responder mais pragmaticamente, na composição do resultado global, o Brasil é super relevante. É muito interessante isso, porque quando a gente olha para essa implementação do 5G especificamente, o Brasil conseguiu cumprir 100% das metas e faz só 3 anos, se a gente for pensar nesse movimento todo, né? Eu queria entender como é que vocês estão avaliando realmente esse desempenho do 5G. Vocês imaginavam que seria tão rápido assim? Não, na verdade surpreendeu. As operadoras estão adiantadas em relação às metas, porque elas estão vendo benefícios vários, né? Sim. Mas é importante dizer que a gente ainda está olhando uma janela muito estreita do que é o potencial do 5G. Muitos dos usuários já estão vendo o logo do 5G há 3 anos, só que se perguntam o que é o 5G de verdade, qual é o potencial. E nós estamos olhando uma janela muito estreita, onde a moeda ainda é velocidade, uma velocidade de navegação. Só que o 5G é uma plataforma muito mais, com um potencial muito maior. Sim. E é exemplo do que aconteceu no 4G, há 10, 15 anos atrás, que mudou nossas vidas. O 5G vai mudar as nossas vidas como indivíduos, a vida das empresas, dos serviços governamentais, de um modo exponencial. Eu aproveito para te perguntar, inclusive, quais são os planos, inclusive, para expandir ainda mais para essas áreas que são menos atingidas. Existem algumas áreas mais afastadas. Como é que vocês têm acompanhado esse cenário? O avanço para cidades menores, para a cobertura de rodovias, ele acontece exatamente pela imposição do modelo regulatório. Então, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando foi feito o leilão das frequências do 5G, que na verdade são as avenidas que as operadoras precisam para implementar seu serviço, foi trocado por obrigações de cobertura. Então, nós vemos um ritmo de expansão dessa cobertura para povoados muito pequenos, localidades muito pequenas, e estradas estão um pouquinho atrasado, mas já vai entrar em ritmo por conta de um novo leilão. Está avançando bastante bem. A gente está vendo demanda no campo. O campo, né, as fazendas, a agricultura, a pecuária, está cada vez mais utilizando automação, as máquinas estão conectadas, demanda essa conectividade. Então a gente vê com bastante otimismo, eu acho que tem um espaço muito promissor nos próximos anos para expansão exatamente nas áreas que não tem cobertura. Lembrando que da conectividade, ela não só tem um aspecto econômico, tem um aspecto de inclusão social. Dar internet para quem está afastado implica em educação, acesso a serviços de saúde, acesso a um banco digital ou então a economia. Então,
a gente acredita que tem um benefício duplo aí, não só econômico, mas também social. Sem dúvida, até porque acabam criando essa desigualdade, né? Se a gente percebe que as pessoas não têm esse acesso a 5G com tanta facilidade quanto outras pessoas, por exemplo, da capital teriam, né? E eu aproveito para te perguntar também, Rodrigo, diante desse cenário, a gente tem acompanhado que o futuro da mobilidade ou o próximo passo da mobilidade pode ser eletrificação, inteligência artificial. Você avalia, diante desse cenário, que o 5G pode ser talvez um primeiro passo aí para começar a avançar ou uma porta de entrada para esse sistema já inovador? Eu acho que ele é um ingrediente fundamental. O que a gente pode dizer, né, dado o que está acontecendo no mundo em termos de tecnologia, inteligência artificial, é que a nossa vida vai mudar significativamente e no curto prazo. E o tripé é a inteligência artificial, são as redes móveis e a tecnologia de computação em nuvem, principalmente nuvem distribuída. Um não funciona sem o outro. Você não tem o potencial pleno da inteligência artificial sem mobilidade. Por quê? Porque a inteligência artificial no médio prazo, né, não vou dizer curto, mas no médio prazo, ele não vai só comandar processos, mas robôs, carros autônomos, câmeras, a nossa vida como um todo, nossos óculos de realidade aumentada, que hoje são super raros, mas que estão cada vez mais comuns, eles precisam dessa tecnologia, desse tripé, computação em nuvem, inteligência artificial e redes móveis. Então, é um papel de protagonismo. O 5G ele é parte integrante dessa revolução das nossas vidas. É muito curioso isso. Vocês têm acompanhado de perto já esse movimento também de inteligência artificial, essa introdução aliada a esse 5G? Na verdade, nós somos protagonistas disso. A inteligência artificial permeia a nossa empresa desde a área de pesquisa e desenvolvimento. Uma grande parte de pesquisa e desenvolvimento já é feita com a ajuda de inteligência artificial. Há quanto tempo já vocês já estão nesse cenário? Isso há mais de década. É que a inteligência artificial se tornou popular por causa dos GPTs. Agora todo mundo está usando o GPT, mas a inteligência artificial, machine learning, já são tecnologias bastante consolidadas. Então nós já usamos há muito tempo. Mas o que agora acontece, o que floresce agora são os casos de uso mais visíveis. Sim, claro. Né? Nesse primeiro momento, sou eu fazendo uma pergunta, pedindo uma pesquisa para o GPT, e logo em seguida, um óculos que eu esteja vestindo, enxergando o mundo, entendendo o contexto e me dando contexto e dando ações ou me dando informações sobre o que está acontecendo ao meu redor e reagindo a isso. Estou falando de um óculos, poderia ser um carro, os robôs que em breve, né? Eu não digo em breve, semana que vem, ano que vem, mas em poucos anos os robôs vão estar aí entregando comida, fazendo certos processos, eles estão enxergando o mundo e isso é tudo por inteligência artificial. Nós somos protagonistas na utilização dessa inteligência artificial para esse benefício. Não, e é muito interessante levar em consideração e acompanhar vocês sendo protagonistas e uma empresa que está há mais de 100 anos no Brasil. A fábrica de São José dos Campos, por exemplo, vai completa 70 anos agora em 2025. Sim. É interessante, eu queria entender qual que é a importância dessa fábrica agora, não só para o Brasil, mas globalmente falando, para a América Latina como um todo. Como é que vocês têm acompanhado essa fábrica já durante esses 70 anos e ainda assim se mantendo atualizados, como você está nos contando? Estar 100 anos no Brasil significa, primeiro, que a gente acompanhou a transformação do país em 100 anos, mas a gente também foi agente, né? Porque há 100 anos atrás a Ericsson vendia centrais telefônicas, permitia que duas pessoas ou uma empresa ou duas empresas se comunicassem dentro de uma cidade, depois entrou o DDD, a longa distância, aí fomos para a área móvel e a nossa fábrica, que foi aberta há 70 anos atrás, deixou de ser, ela era quase uma metalúrgica, né? Quase uma metalúrgica há 70 anos atrás, e hoje é uma fábrica extremamente moderna, robotizada, e protagonista da nossa competitividade, não só como empresa, como a Ericsson, mas como um país. A nossa fábrica é a única fábrica no Hemisfério Sul, nós temos 4 fábricas, a única no Hemisfério Sul, e ela é super moderna, está super atualizada e não só serve o mercado brasileiro e a América Latina, mas a gente exporta para a Europa, para os Estados Unidos, para a Índia, no passado exportou. Então, é uma fábrica que faz todo sentido do ponto de vista não só de servir o mercado, mas também de dar competitividade do Brasil perante as demandas do mundo. E eu até aproveito para perguntar, falando em exportações, como é que está o cenário com tarifas, como é que vocês têm acompanhado esse movimento diante aí de tarifas que vão aí de 10% a 50%? No nosso caso não afeta muito o nosso negócio, nós somos importadores, a gente importa muito componente. Sim. Nossa fábrica São José dos Campos, ela é uma fábrica de verdade, não é uma montadora, ela realmente
fabrica o que a gente faz e a gente eventualmente exporta para os Estados Unidos. Obviamente agora com as tarifas existe um remanejamento, nós temos outras fábricas e a gente remaneja a nossa cadeia de suprimentos para exatamente não ter impactos vindos desse aumento de tarifas. Então para nós é basicamente neutro, obviamente tem algum tipo de ação, mas não tem efeito nos nossos negócios no país e na região. Perfeito. E eu aproveito também para te perguntar, diante desse cenário que a gente está acompanhando de novidades, atualizações, a gente falava de IA, por exemplo, a gente sabe que vocês também têm um centro de pesquisa em Indaiatuba com mais aí de 400 pesquisadores. Eu queria entender um pouco mais sobre esse detalhe de quais são os desafios nesse momento que vocês têm enfrentado, quais são as prioridades nesse momento para continuar relevante, continuar tentando trazer essas novidades das tecnologias. Tá legal, isso é bacana, porque ter um centro de desenvolvimento do Brasil também é outro testemunho da competência do profissional brasileiro. Nós temos aí 400 profissionais, às vezes 500, depende da demanda, que estão gerando conhecimento e propriedade intelectual não só para a Ericsson do Brasil. Eles pesquisam para a Ericsson Global. Nós temos hoje mais de 250 famílias de patentes que foram desenvolvidas por cientistas e pesquisadores brasileiros que são utilizadas em redes no globo como um todo. Para nós é super importante isso e a gente tem aumentado a demanda. A Ericsson globalmente está aumentando o aporte na sua proporção de pesquisa e desenvolvimento no Brasil pela qualidade e a competitividade do nosso recurso humano. E hoje, os grandes dilemas são exatamente os desafios estão ligados a esse desenvolvimento da inteligência artificial e a aplicação dela nas redes. O próprio 6G, o 6G está no médio prazo surgindo como uma nova geração que vai trazer ainda maiores capacidades. Então, tem uma série de disciplinas nas quais a gente aplica a parte de robótica, realidades aumentadas, realidades mistas, que vão fazer parte da nossa vida em 5 anos. Nós vamos estar utilizando, tanto profissionalmente como pessoalmente, essas tecnologias em curtíssimo prazo. E o Brasil está fazendo parte dessa pesquisa e esse desenvolvimento. Isso é muito interessante. A gente pode falar que o Brasil pode estar entre os pioneiros quando a gente olha para essas questões tecnológicas? Nós temos sido pioneiros, óbvio que não em todas as frentes. Sim. Vou dar o exemplo do agronegócio. O Brasil sempre foi pioneiro em agronegócio, em pesquisa e desenvolvimento, mas muito ligado à genética, ligado ao desenvolvimento de metodologias e processos da agricultura. A agricultura agora está sendo digitalizada. Sim. E o Brasil sim está sendo protagonista na digitalização do campo. As tecnologias começam por aqui, porque nós temos escala, nós temos cientistas, nós temos desenvolvimento potencial de aumento de produtividade. Então esse é um ramo. O ramo de logística, o ramo de segurança pública. A segurança pública é uma demanda brasileira e tem muito experimento acontecendo aqui. Bancos digitais, os bancos digitais brasileiros são reconhecidamente super desenvolvidos. E todos esses modelos de negócio que foram construídos no 4G até então, estão se adaptando para o mundo do 5G, onde as máquinas são autônomas, onde os robôs, os drones agem às vezes autonomamente, sozinhos, tomam decisões. Então isso faz com que o Brasil seja um campo super fértil, só para usar uma redundância, um campo super fértil para esse tipo de desenvolvimento. Muito bem, Rodrigo Dinstemann, presidente da Ericsson, muitíssimo obrigado pela conversa aqui com a gente e faço convite para que você volte sempre aqui para conversar. Foi um prazer, será um prazer. Obrigado, uma boa tarde para você.